Carros mais econômicos até R$ 45.000. Para você que está pensando em trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, mas não quer gastar muita grana com combustível, quer economizar o máximo que puder, venho aqui listar várias opções interessantes nessa faixa de preço. Lembrando que todos os valores que eu vou falar nesse vídeo foram cotados agora no finalzinho de novembro de 2024. Começando com o primeiro da lista, para você que quer um veículo de mecânica confiável, econômico e de fácil revenda, Hyundai HB20 Copa do Mundo 1.0 12 válvulas flex manual 2015, tabela R$ 42.570. Aqui vem com um dos motores 3 cilindros mais confiáveis, com menos relatos de problemas crônicos graves. É o motor da linha Kappa. É o aspirado, mas é um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente, então nem precisa trocar correia dentada aqui, e vem com variador de fase para admissão. 75 cavalos de potência na gasolina, 80 no etanol, e um torque de 9,4 kgfm na gasolina, 10,2 no etanol. Números até razoáveis para um hatch compacto de 953 kg. A relação de peso-potência fica em 11,9 kg por cavalo. Claro que não vai ter o mesmo desempenho da versão turbo, mas ainda assim é um carro que vai se sair muito bem e com certeza dentro de cidade principalmente vai ser até bem ágil. Câmbio manual de 5 marchas, engates até bem justos, precisos, bem tranquilo de utilizar no dia a dia, e o porta-malas tem bons 300 litros de capacidade. Tá na média para a categoria e ainda vem com banco traseiro rebatível de série. Pneus 85/60/15, medidas bem convencionais, fáceis de encontrar. E falando de consumo, para isso peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade faz 7,6 km por litro com etanol, 11,5 com gasolina. Já na estrada 9,8 no etanol e 14,5 na gasolina. Lembrando que na prática, dependendo, claro, da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para conseguir números até melhores do que esses oficiais aí, sem sombra de dúvidas. E nessa versão Copa do Mundo, ele já vem equipado de série com direção hidráulica, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina, ISOFIX e a central multimídia com leitor USB, Bluetooth, volante multifuncional e TV digital integrada. É claro que faltou ainda um pouco em conectividade, mas estamos falando de um veículo 2015. Não dá para esperar que ele tenha, por exemplo, um espelhamento para smartphone ou algo do tipo, mas para a época até que estava muito bom. O fato aqui é que ele não vem com o trio elétrico instalado, não tinha nem disponível como opcional, justamente para que essa versão fosse um pouco mais barata na época. Mas você consegue instalar posteriormente, muito facilmente, aí um trio elétrico, né? Vidros, travas, retrovisores elétricos. Os itens principais aqui, né? Direção hidráulica e ar-condicionado, já vinha de série. Então, mais fácil de você encontrar um bem equipado aí nessa versão. Que entrega um conjunto mecânico confiável, resistente, com boa oferta de peças, preços na média, nada de exagerado para você manter no carro desse, desempenho razoável, consumo de combustível muito bom, como vimos aqui em números, boa qualidade do acabamento interno, apesar de não vir com soft touch no painel, né, que também não dá para exigir isso de carros mais de entrada, só que ele utiliza um plástico de boa qualidade, com bons encaixes entre as peças. É um acabamento que não faz muito ruído com o passar do tempo. Isso, para mim, já é um bom ponto positivo. Além disso, o porta-malas tem boa capacidade para a categoria. É um carro que entrega uma boa estabilidade ao fazer curvas, não faz feio nessa hora. Ainda compacto, bom para encontrar vagas para estacionar. E tem uma alta procura, uma ótima facilidade de revenda. Por isso, também é um carro que cai pouco de preço ao longo do tempo. Mas ele vem com step de uso temporário, vale ser mencionado aqui. Além disso, suspensão traseira costuma bater fim de curso com certa facilidade. É crônico desses primeiros HB20. Não é nada que vai te dar sustos ou prejuízos, mas é algo que incomoda um pouco, aquela batida um pouco mais seca, ainda mais se tiver com passageiros no banco de trás, porta-malas carregado. Faróis desse carro também tem várias reclamações de ter baixa eficiência de iluminação. Eles são de foco simples, né? E ainda não tem uma boa potência de iluminação. Vários donos reclamaram disso aí nesse carro. E também o problema mais comum de acontecer nesses motores 1.0 3 cilindros aspirado aí da Hyundai é com relação à queima de bobinas, mas não é algo que vai ser caro e trabalhoso de substituir. Pode acontecer de queimar uma bobina ali em algum momento, é mais comum de acontecer isso nos HB20, mas fácil de substituir também, com certeza. Se você quer um pouco mais de tecnologia embarcada e na mesma faixa de preço, pegando um carro ainda mais novo, dá para pensar num dos seus concorrentes diretos, que é o Peugeot 208 Active Pack 1.2 12 válvulas flex manual 2018, tabela R$ 42.023. Aqui ele vem com motor 3 cilindros, que é o EB2
FF, ou mais comercialmente conhecido como PureTech. É um duplo comando de válvulas no cabeçote com correia dentada de longa duração, só que o detalhe é que essa correia aqui ela é banhada a óleo, então você tem que ter uma atenção redobrada quando for olhar um carro desse para comprar, verificar se o dono anterior usou o óleo correto, é muito importante para que essa correia não venha a arrebentar aí com você. E ele vem com variador de fase para os dois comandos, então aqui você já tem 84 cavalos de potência na gasolina e 90 no etanol, com um torque de 12,2 kgfm na gasolina, 13 no etanol. Só que o 208 é mais pesado que o próprio HB20, 1.053 kg, então a relação de peso-potência fica em 11,7 kg por cavalo. Tem um motor de melhor desempenho, mas esse desempenho extra fica todo no peso de carroceria. Então na prática vai ter um desempenho bem semelhante ao HB20, só que o 208 ele vai sentir um pouco menos quando você colocar mais peso no porta-malas, mais passageiros, porque ele entrega um maior nível de torque. O câmbio manual de 5 marchas tem engates também ali na média, não são tão justos e precisos quanto um Volkswagen, por exemplo, mas também não tão imprecisos quanto um Fiat. Porta-malas 285 litros de capacidade, pouco menor que o HB20, mas vem com o banco traseiro rebatível de série. Pneus 95/60/15, aqui já um pouco mais largos, o que favorece a estabilidade na estrada principalmente. E detalhe, sem prejudicar o consumo de combustível, porque esse carro ele é mais econômico do que o próprio HB20. Na cidade, ele alcança médias de 10,9 km por litro com etanol e 15,1 com gasolina. Na estrada, 11,7 no etanol e 16,9 na gasolina. Esse motor 3 cilindros da Peugeot e Citroën também, né, linha PSA, é um dos mais eficientes que temos aí no mercado. Com certeza, entrega bons números de consumo e um desempenho adequado para a sua proposta. E nessa versão Active Pack, ele já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, 4 airbags, sendo os 2 frontais mais os 2 laterais, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, Isofix e a central multimídia com leitor USB, Bluetooth, volante multifuncional e espelhamento para celular. Então aqui você já vai ter muito mais tecnologia embarcada comparado lá, por exemplo, com o HB20. Então esse aqui é um bom exemplo de veículo que vai te entregar um excelente nível de tecnologia embarcada, assim como essas camisas tecnológicas Tech T-shirt da Insider, que são anti-odor, desamassam no corpo, você não precisa nem passar uma camisa dessa se você não quiser, sem falar na qualidade construtiva, na durabilidade que simplesmente faz com que ela valha cada centavo. E assim como o Peugeot 208, você pode pensar numa camisa dessa aqui como uma excelente compra com relação a custo-benefício. E se você, assim como eu, tem preferência por roupas que vão entregar maior qualidade, conforto para o dia a dia, essas Tech T-shirt são a escolha perfeita, uma vez que elas combinam para qualquer ocasião, seja para você dar um rolezinho ali no dia a dia, até para trabalhar caso você não utilize o uniforme, ou até mesmo para você dar aquele rolê de fim de semana, fazer uma viagem com o seu carro novo que você também vai escolher com base nas dicas aqui desse vídeo. E é claro que a Insider tem toda uma linha de produtos além das camisas, né? Você vai encontrar lá no site deles calças, shorts, bermudas, bonés, cuecas, peças masculinas, femininas, enfim, tudo que você precisar para compor o seu guarda-roupas e também para você que está pensando em comprar aquele presente de fim de ano para quem você gosta, lá no site da Insider Store você vai encontrar excelentes opções. E pensando justamente em você que acompanha os nossos vídeos, é que a Insider disponibilizou um cupom exclusivo, que é o Papo Automotivo 15, que você pode utilizá-lo lá no site e você já vai ter de cara 15% de desconto nas suas compras. E para isso, claro, você deve utilizar o nosso link na descrição, que também vai estar no comentário fixado. Basta usar esse link que esse cupom de desconto também já vai ser aplicado automaticamente. E detalhe, esse cupom aqui, ele é cumulativo com outras promoções que possam estar rolando lá no site da Insider Store no momento da sua compra. E você pode acumular um desconto de até 40% nas suas compras, desde que você utilize o nosso cupom exclusivo. Mas lembrando, claro, que essas promoções são por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques lá da Insider. Então não seja louco de ficar de fora, aproveite o nosso cupom, use o nosso link na descrição, no comentário fixado e garanta um produto de excelente qualidade construtiva, durabilidade e por um dos melhores preços também já ofertados pela Insider.
E falando aqui de pontos positivos principais de você adquirir um Peugeot 208 desse, primeiro é com relação ao desempenho desse motor 1.2 3 cilindros. Aqui eu diria que ele vai entregar um desempenho um pouco acima, claro, de 1.0 3 cilindros que tem em vários de seus concorrentes. Além de ser um dos mais econômicos aí da categoria, só que claro, você tem que ter cuidado com a procedência, com como que o dono cuidou desse carro. Tem que ter usado o óleo correto, como já disse, e você também tem que continuar utilizando o óleo correto para que essa correia dentada não arrebente. Lá no manual desses Peugeot geralmente fala que essa correia ela deve ser substituída aos 80 mil quilômetros ou 6 anos, o que ocorrer primeiro. É até um prazo bem mais conservador do que, por exemplo, vemos lá nos manuais dos Chevrolet, que também vem com motores 3 cilindros hoje aí em dia, assim como também lá nos manuais dos Ford, né, 1.0 3 cilindros. Então aqui, você cuidando dessa manutenção preventiva, vai ser mais difícil de passar por problemas. Eu diria que até desses todos os motores 3 cilindros com correia banhada a óleo, esses da linha PSA são os que menos têm relatos de arrebentar essa correia no médio e longo prazo, justamente porque o prazo de manutenção de troca dessa correia aqui ele é bem mais curto. Então, na minha opinião, os engenheiros da Peugeot aqui acertaram bem mais nesse prazo aqui de troca dessa correia comparado com os engenheiros aí das outras montadoras. Além disso, é um carro que entrega uma boa lista de equipamentos para a categoria, boa relação custo-benefício, você paga menos pelo que ele entrega para ter um carro mais novo aí na sua garagem, também com uma chance maior de você encontrar esse veículo com uma quilometragem menor. Então, outro ponto positivo, qualidade do acabamento aqui também é boa, comparado com vários concorrentes, dá show aí num Gol, num Onix ou até num Ford Ka, sem sombra de dúvidas. E também é um carro que entrega um bom nível de conforto ao rodar. Mas você tem que ficar ligado que esse motor também ele pode passar por problemas de carbonização. E você vai perceber isso caso esse carro comece a apresentar marcha lenta irregular, falhas nas acelerações mais bruscas, mais rápidas, e nessa hora é interessante você mandar fazer uma limpeza aí desse sistema de admissão principalmente. Claro que ele vai ter algumas peças de acabamento um pouco mais caras, principalmente as peças externas, ou seja, o seguro desse veículo tende a ser um pouco mais elevado. Essa versão com motor 1.2 ele também vem com discos de freio dianteiros sem ventilação, né? Ou seja, discos sólidos, que se você ficar forçando demais, ele pode perder um pouco de eficiência de frenagem, o que também não vai ser legal. E claro que é um carro que tem a tendência de desvalorizar mais comparado com seus concorrentes. Daí também você pode perder um pouco mais de grana com ele também na questão da desvalorização comparado com outros da categoria. Mas se você quer um desempenho um pouco maior e com uma boa capacidade de porta-malas, dá para pensar no Ford Ka Sedan SL 1.5 16 válvulas flex manual 2017. Tabela 42.759, quase no mesmo ano aqui de um Peugeot 208 e na versão sedã. E para você que ainda tem um pé atrás com esses motores 3 cilindros com correia banhada a óleo, aqui esse Ford Ka com motor 1.5 4 cilindros você não precisa se preocupar, porque ele é o motor da linha Sigma, é o mesmo 1.6 lá do Fiesta, só que com cilindrada um pouco menor. É uma correia dentada a seco, porém também aqui de longa duração. Você não vai precisar se preocupar com ela arrebentar antes do tempo, mas é claro que ela também vai ter que ser substituída em algum momento, como manda o manual do proprietário. Dessa forma, ele entrega uma potência de 105 cavalos na gasolina, 110 no etanol, e um torque de 14,6 kgfm na gasolina, 14,9 no etanol. Para um sedã compacto de 1.048 kg, a relação de peso-potência já vai para 9,5 kg por cavalo. Desempenho bem melhor do que os veículos anteriores que eu citei. E com um câmbio manual de 5 marchas de excelentes engates justos precisos, é o IB5, que também é bem escalonado para aproveitar esse torque extra desse motor 1.5. Porta-malas de 445 litros de capacidade, bom para a categoria, e ainda vem com banco traseiro rebatível e abertura da tampa por sistema pantográfico. Então, mesmo você lotando esse porta-malas, não corre o risco de danificar nenhuma bagagem quando você baixar a tampa, o que já é muito bom. Pneus 9555 15 medidas bem convencionais, só que o perfil aqui é um pouco mais baixo, que pode jogar contra no conforto rodar. Mas ainda é um carro bem econômico, na cidade faz 7,9 km por litro com etanol, 11,5 com gasolina. Estrada 9,5 no etanol, 13,6 na gasolina. Claro que não vai ser tão econômico quanto um 208 aqui, por exemplo, mas você vai ter um desempenho bem melhor. E a lista de equipamentos também aqui não faz feio. Nessa versão top de linha SL, vem com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas,
travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina e assistente de partida em rampa, além do CD Player que vem com leitor USB, conexão Bluetooth e volante multifuncional. Carro bem completinho, eu diria. Claro que não vai ter o mesmo nível de tecnologia embarcada de um 208, mas está bem próximo. O foco aqui desses veículos da Ford é mais voltado para itens de segurança. E também sim, ele tem um motor confiável e resistente. Esses da linha Sigma não apresentam maiores relatos de problemas crônicos. Vai ter um bom desempenho, excelente consumo de combustível, confortável a rodar, sem perder em estabilidade. Esses carros da Ford eles entregam um bom equilíbrio no comportamento dinâmico e da suspensão. Além disso, carro também com uma boa lista de equipamentos, apesar de faltar os retrovisores elétricos, que não tinha nem como opcional aqui para o Ford Ka, mas ainda é um veículo compacto, fácil de manobrar, bom para encontrar vagas para estacionar e com uma boa capacidade de porta-malas, sendo aqui uma outra ótima opção de relação custo-benefício, quase no preço de um Peugeot 208. Mas é outro com step de uso temporário, falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, o acabamento aqui já é um pouco pior, plástico duro mais ruidoso com o passar do tempo, isolamento acústico também não é dos melhores, assim como também o seu nível de segurança a bordo em caso de colisão, um carro que foi mal avaliado pelo Latini Cap de sua época. E é um carro que também você tem que ter uma certa atenção com a procedência. Muitos desses são ou foram utilizados aí por quem roda em táxi ou em aplicativo de transporte. A chance de você encontrar um carro desse com a quilometragem mais elevada também é grande, então fique ligado nesse detalhe. Já o quarto da lista é para você que quer uma maior facilidade de revenda e ainda com uma boa capacidade de porta-malas, Volkswagen Voyage Highline 1.6 8 válvulas Flex Manual 2017, tabela 45.665. Mesmo ano do Ka, porém em torno de R$3.000 mais caro. Mas aqui ele vem com o motor EA111 VHT de comando de válvula simples ou cabeçote sincronizado por correia dentada. Aqui é uma correia dentada convencional a seco, mas de baixa durabilidade. No máximo aqui, aos 30.000 km você já tem que estar trocando essa correia, ou a cada 2 anos. E é um motor, vamos dizer assim, de projeto um pouco mais antigo. Ele é um 2 válvulas por cilindro. Então a potência aqui já cai para 101 cavalos na gasolina, 104 no etanol. Só que o torque é muito bom ainda. 15,4 kg de orçamento na gasolina, 15,6 no etanol. É um motor que já tem uma característica diferente desses anteriores que eu falei. Aqui ele já vai entregar força máxima abaixo dos 3.000 RPMs. É um carro que tem mais fôlego, mais disposição já nessas rotações. E para um sedã compacto leve de 1.029 kg, a relação de peso-potência fica em 9,9 kg por cavalo. Esse carro aqui, na prática, ele vai entregar um bom desempenho, aí, tanto dentro de cidade quanto na estrada, caso você precise viajar com ele. E o câmbio manual de 5 marchas MQ200 entrega engates bem justos, precisos, é referência no mercado com relação à precisão nos engates. Porta-malas tem bons 480 litros de capacidade, um pouco maior que o Ford Ka Sedan, e ainda vem com banco traseiro rebatível. Só que a abertura da tampa é naquele sistema tradicional de pescoço de ganso, então você corre o risco de danificar alguma bagagem caso você lote demais esse porta-malas. Pneus nas mesmas medidas do Ford, como você pode observar, e o consumo na cidade é de 7,3 km por litro com etanol, 10,7 com gasolina. Estrada 9,4 no etanol, 13,7 na gasolina. Aqui esse carro vai ser bem econômico mesmo, na estrada. Dentro de cidade também não vai fazer feio, mas o foco aqui é para você que quer um carro mais econômico para viajar. E nessa versão Highline, top de linha, já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, sensor de estacionamento traseiro e o CD Player com entrada USB, conexão Bluetooth e volante multifuncional. E ainda dava para equipar com os opcionais de bancos em couro, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático e até retrovisor fotocrômico. Então aqui esse Voyage de 7ª geração entrega também um bom nível de tecnologia embarcada, ainda mais se você pegar com a maioria daqueles opcionais disponíveis. Mas sim, tem uma boa confiabilidade mecânica. Aqui também é um motor que não aceita outro óleo que não seja o especificado pelo manual do proprietário. O problema de você usar um óleo errado aqui já é um pouco diferente. É um problema que vai acontecer em qualquer carro que você não use o óleo correto, que é formação de borra, entupimentos e falhas de lubrificação que podem sim comprometer demais a durabilidade desse motor. Então fique ligado, o óleo desse motor ele nem é tão caro assim e você vai ter uma boa durabilidade se cuidar bem dele. Entrega bom desempenho, boa lista de equipamentos, é um carro com uma boa estabilidade também ao fazer curvas, é um carro bem na mão, até bem prazeroso de guiar, eu diria. Boa altura do solo, não raspa o fundo com facilidade,
porta-malas de ótima capacidade e ainda é um carro de boa relação custo-benefício, mesmo sendo um pouco mais caro que um Ford Ka Sedan de mesmo ano modelo, mas ainda assim não é tão caro quanto um Prisma ou um HB20 Sedan. Dá para você encontrar esse carro um pouco mais novo na faixa dos R$ 45.000. E ainda assim é um carro de boa revenda, é um carro bem procurado no mercado aí, com certeza. Mas você perde na qualidade do acabamento, aqui simplesmente tem um dos piores acabamentos da categoria. Plástico duro que faz ruído com o passar do tempo. Reclamar de plástico duro aqui em veículos compactos parece até bobeira. Claro que todos são assim. Só que nos Volkswagen tem um agravante que esses acabamentos fazem barulho muito facilmente, tanto no painel central quanto nos forros de porta. Aquela máquina do vidro elétrico ali é fácil de começar a bater. O mecanismo ali do pino da trava da porta, da tranca da porta, faz ruído com muita facilidade. Pode ser um carro seminovo que ele já faz ruído. Então, é um ponto bem negativo na minha opinião. Além disso, o espaço interno para quem vai no banco traseiro é um pouco mais reduzido. Pneus são de perfil baixo, joga um pouco contra na questão do conforto ao rodar. E até esses 2017 aí, ainda vinha com a opção do câmbio automatizado iMotion, que eu não recomendo muito você pegar. Pega esse carro sempre com câmbio manual para você evitar maiores dores de cabeça. Ah não, eu quero um carro de melhor desempenho ainda, mas que seja econômico. Dá para pensar então no Ford Fiesta 1.6 Flex manual 2016, tabela R$ 43.913. Aqui, como eu disse, o motor Sigma, mesma base lá do Ford Ka Sedan, só que aqui com a cilindrada um pouco maior. E também o detalhe que ele vem com variador de fase para os dois comandos aqui no New Fiesta. E a correia dentada aqui também ela é a seco de longa duração. Potência então aqui vai para 125 cavalos na gasolina, 130 no etanol. E o torque em 15,4 kg sociamento na gasolina, 16 no etanol. Para um hatch compacto relativamente pesado, de 1.126 kg, ainda assim a relação de peso-potência fica em ótimos 8,7 kg por cavalo. Respostas esplêndidas ao acelerar, ao retomar velocidade, mas aqui ele também usa o mesmo câmbio manual de 5 marchas e B5 de bons engates que eu falei lá no Ka Sedan. Mas claro que aqui no Fiesta ele vai ter um escalonamento diferente para aproveitar melhor esse torque extra desse motor 1.6. O porta-malas é pequeno, 281 litros de capacidade, tem entre os menores da categoria, mas pelo menos vem com banco traseiro rebatível. Pneus, novamente, aqui usam 955515, é uma das medidas mais convencionais para esse aro. Mas é um carro muito econômico, na cidade faz 8 km por litro com etanol e 12 com gasolina. Já na estrada, 10 no etanol e 14,3 km por litro com gasolina. Nessa versão mais completa que você consegue pegar com câmbio manual, já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, controle de tração e estabilidade, assistente de partida e rampa, Isofix, farol dianteiro de neblina e o CD Player com entrada USB, conexão Bluetooth e o volante multifuncional. Aqui também, ótima lista de equipamentos, também focado em itens de segurança. E como pontos positivos principais, tenho que destacar o seu motor, bem confiável, bem resistente sim. Preços de peças, na média, nada de se assustar aqui para você manter um carro desse. Ótimo desempenho, excelente consumo de combustível, boa lista de equipamentos. Carro também bem prazeroso de guiar, bem estável, não passa susto em curvas de alta velocidade, sem perder muito em conforto ao rodar. Outro aqui de suspensão bem equilibrada. Por essas e outras razões, ótima relação custo-benefício. Porém, em detrimento também de um acabamento não tão bom assim como lá no Ford Ka. Espaço interno traseiro também bem limitado, bem reduzido, assim como a capacidade de porta-malas. Veículo baixo em relação ao solo, principalmente a dianteira. Ele tem um defletor plástico ali embaixo do para-choque que pega numa entrada e saída de rampa de garagem com muita facilidade. Falta a alça de teto, que muita gente também costuma reclamar, vale ser mencionado aqui. Claro que algumas peças de acabamento podem passar um pouco aí do valor médio comparado com outros da categoria, com isso também um carro que pode ter um seguro um pouco mais elevado. E a revenda desse Ford Fiesta também é um pouco mais difícil do que um Onix, um HB20, até mesmo um Volkswagen Gol. Por isso, é um carro que vai ter uma tendência de desvalorizar mais no médio e longo prazo também comparado com esses concorrentes. Passando para o sexto da lista, caso você não ligue muito para essa desvalorização, dá para pensar no Nissan March SV 1.0 2 válvulas Flex Manual 2018. Tabela R$ 43.938. Aqui, outro exemplo de motor 3 cilindros confiável, que é o HR10DE. É um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente e variador de fase para admissão. Basicamente, ele deriva daquele 1.6 4 cilindros também da Nissan, que vinha nos próprios March, mais completos,
nos Versa também, só que aqui com um cilindro a menos, mas entregando uma boa confiabilidade mecânica, assim como o seu primo maior. E a potência aqui é de 77 cavalos, com um torque de 10 kgfm, independente do combustível que você estiver utilizando. Para um hatch compacto leve de 964 kg, a relação de peso-potência fica em 12,5 kg por cavalo. Claro que não vai ter o melhor dos desempenhos, mas aqui, como o foco é ser econômico, esse Marte vai surpreender muito positivamente, ainda mais dentro de cidade. Eu vou falar de consumo aí já já. O câmbio manual de 5 marchas tem gatos ali também na média. Não é tão preciso quanto os Volkswagen, nem tão impreciso quanto um Fiat aí, por exemplo. Mas tem um dos menores porta-malas da categoria, infelizmente, apenas 265 litros de capacidade e vem com banco traseiro rebatível. Pneus 85/60/15, mesmas medidas do HB20, e o consumo na cidade é de 8,8 km por litro com etanol, 12,9 com gasolina. Estrada 10,4 no etanol, 15 km por litro com gasolina. Versão SV, a mais completinha com motor 1.0, você já pega esse carro de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e o CD player com entrada USB, conexão Bluetooth e volante multifuncional. Aqui, claro, é um carro que também preza pela confiabilidade mecânica, tanto de motor, câmbio, suspensão, freios, nada de se assustar, nada de problemas crônicos graves aqui. Desempenho, ok, se tratando de 1.0 3 cilindros aspirado, muito econômico esse carro, além de entregar um espaço interno razoável para quem vai no banco traseiro, mais espaçoso que vários concorrentes até. Boa lista de equipamentos, até eu diria, para uma versão intermediária. Claro que ainda não tinha opção de ar-condicionado digital ou até mesmo uma central multimídia ali no painel, mas ele entrega o mínimo essencial necessário. É um carro bem compacto, bom para encontrar vagas para estacionar, eu diria um dos mais compactos da categoria. Por essas outras razões também que boa relação custo-benefício. Outro 2018 abaixo dos R$45 mil. Mas também vem com step de medidas diferentes dos pneus principais. Acabamento. Tem uma qualidade até razoável ali dos plásticos de painel e forros de porta. O plástico ele é até um pouco mais emborrachado, tem uma melhor textura, mais agradável ao toque, mas também costuma fazer um pouco de ruído com o passar do tempo. Várias reclamações de proprietários com relação ao carpete do assoalho, que é bem fino e costuma soltar ali com certa facilidade. Outro que não tem ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, tanque de combustível pequeno, 41 litros de capacidade apenas, pelo menos é um carro bem econômico, então a autonomia ainda não fica tão prejudicada. É um veículo também de relações de marcha mais encurtadas, e isso incomoda se você precisar pegar a estrada, ele vai ficar girando ali mais alto, acima dos 80, 90 km por hora de quinta marcha. Então é um carro mais pensado realmente para o uso urbano. Computador de bordo ele tem, mas as funções para você mudar ou zerar é através de um botão que fica localizado lá no quadro de instrumentos. Ou seja, você tem que tirar uma mão do volante para mexer no computador de bordo, o que não é lá muito legal. Porta-malas está entre os menores da categoria. Outro que foi mal avaliado pelo Latin NCAP de sua época, não sendo muito seguro em caso de colisão. E também é um veículo não homologado para receber reboque, carretinha, não dá para puxar um trailer com ele aí, por exemplo. Mas passando para o sétimo da lista, para você que quer uma maior segurança a bordo em caso de colisão, dá para pensar no Volkswagen Up, versão High, 1.0 2 válvulas MPI Flex manual 2015, tabela R$ 40.959. Aqui ele vem com EA211, motor bem utilizado aí pela Volkswagen. É uma família de motores que tem muitas variantes aí para ele no mercado, né? E essa aqui é a 1.0 3 cilindros aspirado, então é o MPI, de duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado com correia orientada também de longa duração e também a seco, não é banhada a óleo, e vem com variador de fase para admissão. 75 cavalos de potência na gasolina, 82 no etanol. E um torque de 9,7 kgfm na gasolina, 10,4 no etanol. Números aceitáveis para um carro de 940 kg. A relação de peso-potência fica em 11,5 kg por cavalo. Na prática, é um carro até bem espertinho, principalmente para dentro de cidade. Outro aqui com câmbio manual MQ200 de 5 marchas de engates bem justos, precisos. Porta-malas 285 litros de capacidade, tecnicamente empatado com o Peugeot 208 e também vem com banco traseiro rebatível. Pneus 85/60/15, mesmas medidas do March e também do HB20
E o consumo na cidade é de 9,2 km por litro com etanol, 13,5 com gasolina. Estrada 10,2 no etanol, 14,6 na gasolina, podendo fazer facilmente seus 16, 17 km por litro com gasolina aí na estrada sem maiores dificuldades. Versão High, uma das mais completinhas, já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, sensor de estacionamento traseiro e ISOFIX. Além dos opcionais de ar-condicionado, bancos em couro e o sistema de som com CD player, USB e conexão Bluetooth. E ainda tinha o opcional de você colocar um GPS à parte que vinha ali sobre o painel central. Só que, curiosamente, quando esse carro vinha equipado com esse GPS, ele perdia as conexões USB e Bluetooth. Então, fique atento para você tentar pegar uma unidade que tenha a conectividade que você espera. E também tem atenção para você pegar um já equipado com ar-condicionado. Saiu unidades aí do Up High sem esse item instalado. Se você pegar um carro desse, vai ter mais dificuldade para revendê-lo. Fica ligado aí. Mas entrega também um conjunto mecânico confiável e resistente, é outro 3 cilindros sem maiores relatos de problemas crônicos, desde que, claro, bem cuidado. Outro que não aceita outro óleo que não seja especificado no manual do proprietário. Mas vai ter um desempenho razoável, ótima economia de combustível, boa estabilidade a fazer curvas. Aqui ele usa uma plataforma que era muito moderna para a época e de quebra entrega também excelente nível de segurança a bordo em caso de colisão. É um dos carros mais seguros da época nesse quesito. Ainda compacto, bom para encontrar vagas para estacionar e por essas outras razões aqui também pode ser uma ótima opção de custo-benefício sem desvalorizar tanto. Olha só, no preço de um Peugeot 208 2018 ou um Fiesta 2016 ou até um Marte 2018, você só consegue pegar um Up 2015. Então é um carro que envelheceu um pouco melhor, ele está ali num preço bem próximo de um HB20. Só para você ter uma ideia da sua procura no mercado, do seu índice de desvalorização. Então, sim, pode ser uma ótima opção de compra, com certeza. Mas outro que fica devendo por não entregar ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos. Falta ajuste de altura do cinto de segurança para o motorista, o que é um ponto bem importante que tenha. Além disso, falta também vidro elétrico nas portas traseiras. Não tinha nem como opcional, era de fato uma limitação de projeto. Espaço interno para quem vai no banco traseiro também é bem limitado, assim como a qualidade do acabamento interno, outro de plástico duro que faz ruído com o passar do tempo. Inclusive, os forros de porta nem tampam a porta por inteiro, fica lá tá aparecendo ali na carroceria, na cor do veículo, que não é lá muito legal, né? Mostra um certo corte de custos além da conta. Além disso, ele vem com apoio de cabeça integrado ali nos bancos dianteiros. Muita gente reclama desse item. Eu já tive a oportunidade de guiar veículos com essa solução e para mim não incomodou em nada, mas tem gente que não gosta, então vale ser mencionado aqui também. E outro que também não é homologado para receber reboque ou carretinha. Oitavo da lista, para você que quer um sedã de bom desempenho, com um conjunto mecânico também dos mais confiáveis, sem ser 3 cilindros, sem correr banhada a óleo, uma tecnologia mais robusta, Toyota Etios Sedan XLS 1.5 16 válvulas flex manual 2016, tabela R$ 46.852. Extrapolei aqui um pouco a nossa linha de corte, mas vale a pena você procurar uma unidade dessa, juntar até um pouco mais de grana, porque ele vai te entregar muito em confiabilidade mecânica, com certeza. E aqui ele vem com o motor da linha 2NR-FB, é um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente, então outro que não precisa trocar correia dentada, e aqui também você não tem correia banhada a óleo, nada disso, e é um 4 cilindros aí também mais tradicional, que inclusive passa menos vibração para a carroceria comparado com os 3 cilindros. É um motor também menos ruidoso, é um motor mais silencioso aí, esse 1.5 Toyota. De 92 cavalos de potência na gasolina, 96 no etanol. E um torque de 3.9 kgfm independente do combustível. Para um sedã compacto de 965 kg, bem leve também. A relação de peso-potência fica em bons 10 kg por cavalo. O desempenho desse carro vai ser bom tanto dentro de cidade quanto na estrada. Câmbio manual de 5 marchas, engates até bem justos, precisos. A reclamação maior aqui vai para o peso da embreagem, do pedal de embreagem, que costuma ser alvo de críticas aí de vários proprietários. Só foi melhorar nos 2020 em diante. Então, nesses anteriores, muita gente ainda reclamava de principalmente dores no joelho esquerdo, caso rodasse por várias horas aí num trânsito mais pesado. Mas entrega um dos maiores porta-malas da categoria, que é de 562 litros de capacidade, maior que muito sedã médio, inclusive. E ainda vem com o banco traseiro rebatível de série. Outro
com pneus 185/60/15 aqui, né? À toa que eu falo que é uma das medidas mais convencionais também. E bem econômico na cidade, 8,4 km por litro com etanol, 11,9 com gasolina. Estrada 9,3 no etanol, 14 com gasolina. Versão XLS, uma das mais completas, vem com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, bem legal, além de duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e também já vem com aquele painel de fundo preto. Não é ainda o painel digital, mas ele tem uma grafia diferenciada. Além do CD player com entrada USB, Bluetooth e volante multifuncional. Sendo esses os itens já de série, não tinha nenhum opcional nessa versão. Então aqui o Etios sim, ele entrega um conjunto mecânico bem confiável, bem resistente, tem relatos apenas maiores de quebras na barra estabilizadora traseira. Aconteceu em várias unidades, então vale ser mencionado aqui. Mas tirando isso, é um motor sem qualquer tipo de problema crônico, entrega um bom desempenho, com boa economia de combustível, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, é um dos mais espaçosos aí da categoria. Porta-malas, não tem nem o que dizer, na verdade, mas ainda é um carro compacto, que você encontra vagas para estacionar com certa facilidade. E, por essas outras razões, ele tem uma boa procura no mercado, você consegue revendê-lo com muita facilidade, com certeza. Mas outro com step em medidas diferentes, falta equipamentos como retrovisor elétrico e computador de bordo até esses 2016. Os 2017 em diante já passaram a vir com o quadro de instrumentos digital e aí resolveu um desses problemas. Acabamento ainda é alvo de críticas, principalmente no plástico ali do painel central, costuma fazer um pouco de ruído com o passar do tempo. Apesar do quadro de instrumentos ter sido redesenhado, ganhou um pouco mais de contraste ali para você visualizar, mas ainda assim ele fica deslocado para o meio do painel, o que força você a ter que desviar um pouco mais o olhar para visualizar uma informação ali mais rápida. E claro que ele fica mais distante um pouco do motorista, que também acaba incomodando. E claro que tem toda uma questão de design, muita gente não gostou das linhas externas ou até do desenho interno desse carro, mas isso já é mais de gosto pessoal. Tem gente que curte e sim, é um carro que, se você não preocupar muito com essa questão do design, pode ser uma das melhores opções de compra pensando em durabilidade e economia de combustível. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade? Aqui eu só falei de carros compactos até o momento. Você deve estar pensando, será que não tem nenhum veículo de porte médio que seja econômico nessa faixa de preço? Tem sim. Ford Focus SE 1.6 16 válvulas Flex Manual 2014, tabela R$ 45.626. Aqui ele vem com o mesmo motor Sigma 1.6 lá do Fiesta, com duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por correia dentada a seco, de longa duração, e variador de fase para os dois comandos. Só que aqui para o Focus, que é mais pesado, ele ainda teve uma certa recalibragem eletrônica. Então a potência já foi para 131 cavalos na gasolina, 135 no etanol. E o torque em 16,2 kgfm na gasolina, 16,7 no etanol. Para um hatch médio de 1.310 kg, a relação de peso-potência ficou em 9,7 kg por cavalo. Ainda vai ter um bom desempenho aí, com certeza. O câmbio manual de 5 marchas é o IB5 Plus, de engates tão precisos quanto os do Fiesta e o do Ka Sedan, porém de relações também de marchas aqui um pouco mais alongadas para aproveitar esse torque um pouco maior desse motor recalibrado, né? Pneus 205/55/16, as medidas mais convencionais para a área 16, e o porta-malas tem 316 litros de capacidade, é um dos menores da categoria, porém vem com banco traseiro rebatível e bipartido de série. Consumo na cidade, 7 km por litro com etanol, 10,3 com gasolina. Estrada 9,3 no etanol, 13,7 na gasolina. Mesmo sendo um carro pesado, ele tem um motor bem eficiente para você ainda ter uma boa economia de combustível quando quiser andar de forma mais tranquila. E nessa versão SE, a mais completinha com câmbio manual, até porque para esse carro tinha opção de câmbio automatizado Power Shift, que também vinha lá no New Fiesta, que eu não recomendo você pegar porque é um câmbio que deu vários problemas de quebras, de falhas de software e vários outros que podem te dar um prejuízo grande no futuro. Então pegue esses carros sempre com câmbio manual, que vai ser sucesso. Então o mais completinho com câmbio manual já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, bancos em couro, airbags frontais e laterais, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, faróis dianteiros de neblina
ISOFIX, sensor de estacionamento traseiro e o sistema de som aqui é o Media Sync de primeira geração da Ford. É uma telinha monocromática de 4.2 polegadas que vem na parte superior do painel e você tem leitor de CD e MP3, conexões USB, Bluetooth, volante multifuncional e comandos por voz. Claro que você não vai ter um espelhamento para celular ainda num carro 2014, não era comum, mas você vai ter um bom nível de conectividade ainda, com certeza. E com o conjunto mecânico dos mais confiáveis e resistentes que temos aí no mercado, com boa oferta de peças mecânicas acha ainda com boa facilidade. Bom desempenho, excelente consumo de combustível, boa lista de equipamentos também. Claro que não tinha os mimos da versão top de linha, mas ainda assim não faz feio. Entrega bom nível de conforto ao rodar com excelente estabilidade, mérito de uma suspensão independente nas 4 rodas, McPherson na dianteira, Multilink na traseira. Tem um bom nível de eficiência, mas ela cobra seu preço na hora da manutenção. Exige alinhamento periódico preventivo e se você precisar trocar as buchas ali de amortecimento dos braços de controle, claro que essas buchas vão ser mais caras e também são em maior quantidade. E além disso, é um carro bem seguro em caso de colisão para a época. De acordo com o Lancia NCAP, esse carro teve 5 estrelas para adulto e 4 para criança, então quase gabaritou o teste. Muito bom. Por essas outras razões, ótima relação custo-benefício aqui. No preço de um HB20 de 2015, 1.0, 3 cilindros aspirado, praticamente você pega um Focus que é só um ano mais velho, mas com um maior nível de tecnologia embarcada e um veículo de porte médio mesmo, de fato. Mas é claro que ele vai ter seus pontos de atenção. Espaço interno traseiro é reduzido ainda, assim como a capacidade de porta-malas é praticamente o porta-malas de um hatch compacto, tá ali no nível do porta-malas de um Sandero. Além disso, acabamento ok, é um pouco melhor do que no Fiesta, tem uma textura melhor ali do painel, forros de porta, mas ainda nada de se destacar muito na categoria dos médios. Outro carro baixo em relação ao solo, também tem aquele defletor plástico na dianteira que raspa com facilidade. Suspensão traseira, como eu falei, tem uma manutenção mais cara ali para fazer. Peças de acabamento externas, né? Faróis, para-choques, lanternas traseiras, tudo que você precisar trocar nesse carro com relação à estética é um pouco mais caro do que nos concorrentes. Com isso também o seguro tende a ser mais elevado. Por essas outras razões, o Focus aqui ele vai ter uma revenda mais difícil do que os seus concorrentes, mas ainda assim eu diria que é uma excelente relação custo-benefício para quem busca um veículo de porte médio com bom desempenho e ainda econômico. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro econômico na faixa dos 45 mil que eu não coloquei nesse vídeo? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.